Então, hoje a nossa mensagem diz assim: na sementeira da fé, é o título da mensagem, é necessário arrodear a terra seca e empedrada de nosso mundo interior, para ambientar no coração essa planta divina. E qual é essa planta? A fé, não é? Então, nós precisamos arar o nosso íntimo para poder plantar essa fé. Então, a nossa vida, como diz na mensagem, é como se ela fosse uma porção de terra, né, que é nos entregue para que nós cultivemos. A terra das possibilidades humanas, né, que são colocadas em nossa mão, que Deus requer, requer trabalho. E para trabalhar essa terra, nós precisamos, então, afastar de nós a indiferença, retirar a ociosidade, o desânimo, tudo que venha impedir a nossa elevação. Lembra o comentário anterior, né? A doutrina espírita ela nos coloca em movimento, ela não nos deixa ocioso e desanimado, muito pelo contrário. Então, nós precisamos alterar nossa vida íntima para que essa fé, então, nasça e se desenvolva em nós. E ela vai de forma gradativa, aos poucos, e vai nos transformando até que consigamos realizações muito maiores. Mas tudo é gradativo. Então, não tentemos ser santos em 30 dias, que nós não vamos conseguir, não é? Então, vamos aproveitar as lutas, as dificuldades, as experiências de cada dia nos oferecem, né? Fazendo, então, que consigamos converter as sombras que muitas vezes ainda nos dominam nossos pensamentos, em luzes para a nossa subida em direção à vida maior, em direção ao Pai. Então, para que possamos movimentar essa fé no plano exterior, quando ela já está no nosso interior, é indispensável que nós a tenhamos, então, no nosso interior, nem que seja uma pequena proporção. Como disse o Mestre Jesus, o tamanho de uma semente de mostarda, né? No solo do nosso espírito. Tenhamos essa fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda. Então, essa mensagem, ela, ela foi retirada lá do livro Assim Vencerás, do Chico Xavier, e a mensagem do Emmanuel. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Vou colocá-la aqui de novo. Alguém gostaria de comentar sobre a mensagem? Pode ficar bem à vontade. Muito bem, pessoal. Então, vamos seguir o nosso estudo. Pode falar, Marilene. Estamos ouvindo. É o Edgar. Só para mais um adendozinho. E a gente fala sobre que essa mensagem nos traz a humildade, né? Sermos humildes para nos conscientizarmos de quem nós somos, quem nós somos. Tem uma palestra da Bahia que teve aqui em Passo Fundo. Eu assim que nós, espíritas, achamos que somos os maiorais, os melhores, né? Mas nós, diz assim, com uma passagem, uma história que ele contou, aquele trabalhador que foi convidado para reencarnar, ele disse, mas eu sou muito imperfeito, mas eu vou ter que reencarnar não sendo, como espírita. Eu sou muito imperfeito, eu tenho que voltar para acertar as suas arestas. E, mas o que eu vou fazer no centro espírita? Você vai ser médium. Quando o senhor fala, eu lembro daquela mensagem do Emmanuel, né? Quando ele diz que os médiums são aqueles espíritos que falharam miseravelmente em encarnações passadas e agora vêm resgatar sob o pesado fardo, né? E vem para auxiliar. Então, quando as pessoas às vezes pensam que ser médium é algo maior, né? E não, os médiums foram os que mais falharam, né? Então, não podemos ter orgulho de ser humildes, né, Sr. Edgar?
Orgulhoso de ser humilde, aí é complicado, né? Mais alguém gostaria de algum comentário? Muito bem. Vamos seguir no nosso estudo, então. Hoje, como falei antes, nós vamos seguir o roteiro 3, metodologia e critérios utilizados na codificação espírita. Nós já vemos falando sobre esse tema, né? Então, nós vamos só prosseguir. E o que diz, então? O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. O espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. O que quer dizer isso? Que a doutrina espírita não veio para combater, para desdizer a ciência, mas sim veio confirmar o que a ciência já diz. E a doutrina espírita, sem a ciência para confirmar isso, também ficaria faltando algo, né? Quando nós vamos estudar lá as manifestações espíritas, né? Esta é a ciência que, através da mediunidade, se estuda esse mundo transcendental que é o mundo espírita. Quando nós falamos sobre William Crookes, né, que estudou, que foi para desmascarar a doutrina espírita lá em 1869, e se colocou à disposição dele um espírito e uma médium se colocaram à disposição dele para estudar. Ele estudou 5 anos essas manifestações, essas materializações, lembra que falamos, né, do espírito Kate King, da médium Florence Eliza Cook, que tinha 15 anos na época, a menina, em que William Crookes fez um estudo muito sério durante 5 anos, e no final, ele, como cientista renomado, foi condecorado, inclusive, pela Rainha Vitória, na época, como Sir, né, como cavaleiro da coroa. Ele se declarou espírita, e aí foi execrado pela comunidade científica da época, né? Então, a ciência comprovou a existência do espiritismo, assim como o espiritismo confirma a ciência. Então, eles são interligados, não existe um sem o outro. Quando Charles Darwin chegou lá com a teoria da evolução e ficou faltando uma parte, por que ficou faltando uma parte? E foi essa parte do mundo invisível. Então, quando ele chegou lá do macaco para o homem, que é o elo perdido que se fala, está perdido por quê? Porque não tinha ainda noção dessa questão espiritual, né? Então, com a doutrina espírita, se achou esse elo perdido. Aqui, doutrina espírita e ciência se completam. Então, o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Então, é claro que primeiro teve que vir a ciência material, para depois a espiritual. Não podíamos, em épocas remotas, estudar algo que não tínhamos conhecimento, não tínhamos entendimento, e tratávamos como algo sobrenatural. O que acontecia com os médiuns antigos não eram tratados como bruxos, né? Eram queimados nas fogueiras porque não tínhamos o conhecimento, o entendimento. Então, é claro que a ciência material teria que vir primeiro. E se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, como a gente estava comentando agora, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Seria visto até hoje como algo fantástico, não é? Não teria ido para esse campo do estudo. Seria algo como era as mesas girantes, apenas um divertimento, uma curiosidade, sem um estudo mais profundo. Então, o espiritismo não é da alçada da ciência. O fato de a ciência oferecer ao espiritismo apoio e confirmação não garante, no entanto, a ciência, no caso, a competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita. Por quê? Porque a ciência humana, ela se fixa toda na matéria.
Então, é tudo aquilo que nós podemos observar com os olhos físicos, se não a olho nu, como se diz, mas pelo menos com um microscópio, não é? Então, dessa forma, ela não garante, né, essa confirmação. Então, os argumentos apresentados pelo codificador com respeito a esse assunto, as ciências ordinárias, então, assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Então, a ciência da matéria, ela não tem, ela não questiona sobre outros pontos a não ser a matéria. Por isso esse elo perdido, né? E os fenômenos espíritas, então, repousam nas ações de inteligências dotadas de vontade própria, que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Então, veja que nós temos que ter um cuidado aqui. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria, os espíritos, né? E que nos provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. Então, aqui está nos prevenindo dos cuidados que temos que ter, principalmente naquelas, vamos dizer assim, questões de mediunidade, onde o mediunismo barato é exercido, né? Quando, às vezes, nós, na nossa carência, na nossa fragilidade pela perda de um querido, de um ente querido, acabamos, muitas vezes, caindo nesses engodos, nessas falcatruas, vamos dizer assim, não é que médiums, que se dizem médiums, vêm nos falar de coisas, de parentes, enfim, que se foram ou passaram para o outro lado, e nós, nessa fragilidade, acabamos caindo, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, acabamos tendo um prejuízo financeiro, que normalmente é através disso que esses supostos médios vivem, sobrevivem, né? Então, se nós analisarmos, por exemplo, Chico Xavier, nunca a pessoa chegou lá e disse para o Chico que queria falar com determinado parente. A pessoa ia lá e ficava aguardando. Quando o Chico recebia as comunicações, ele perguntava sobre esse espírito que se manifestou, se tinha alguém que reconhecia, não é? Tem pessoas que relatam que passaram anos indo ali e não receberam comunicações. E é como o Chico dizia, o telefone, ele toca de lá para cá. Então, tenhamos cuidados. A gente ouve falar em muitas coisas, cirurgias espirituais, enfim. Tenhamos cuidado. Existem as cirurgias espirituais? Existem. Mas devemos estar conscientes que quem sabe o momento para essa realização são os espíritos, não somos nós. Eu não posso dizer para alguém, vem aqui que hoje você vai sofrer uma cirurgia espírita. Eu não tenho essa condição, essa capacidade. Quem sabe são os espíritos. E muitas cirurgias espíritas são feitas sem que a pessoa saiba que foram feitas, né? Não tem que ter um momento X lá que eu vou dizer para essa pessoa. Essa pessoa pode ter ido dormir nessa noite e sofreu uma cirurgia espírita. Lá no livro Missionários da Luz, conta a história de uma pessoa encarnada que ia ter um AVC naquela noite. Estava tendo. Ela estava dormindo em casa. E a mãe dessa pessoa, já desencarnada, por merecimento dela, ela intercedeu junto à espiritualidade, porque ela achava que o filho, com mais um período de vida, ele se regeneraria, ele se transformaria. E por merecimento da mãe, foi feita a cirurgia espírita, foi estancado o sangue desse AVC que essa pessoa estava tendo. Então, veja, ninguém ficou sabendo que essa pessoa estava tendo esse AVC. Quantas pessoas, eu já ouvi relatos de pessoas que ia fazer uma cirurgia de um enfisema pulmonar, alguma coisa no pulmão, e já estava marcada a cirurgia. E ela, claro que por intuição,
quis fazer um novo exame e ela já não tinha mais nada. Então, vejo que foi feita a cirurgia espírita, se essa pessoa sequer saber que foi feito. Então, aqui é um alerta para todos nós, para que tenhamos cuidado com os falsos médiums, né? Então, queridos, eu encontrei uma prece que eu quero compartilhar com os irmãos. O título dela é O Mais Sublime Amor. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Obrigada, queridos, que tenhamos uma semana abençoada e que bom que a gente está junto.